Cara, e você, torcedor do Flamengo a vida inteira, sempre acompanhou, torceu, sei o quê. De repente, caraca, eu sou presidente do Flamengo. Como é que foi essa virada assim? Porque um dia sua vida era uma coisa, aí aconteceu a Ia pra eleição. arquibancada, ia pra roubaria. Puta que Aconteceu pariu. a eleição e agora você já tinha ideia de que ia ser uma pressão infinita, que ia ser uma loucura, né? Sim, tinha ideia, né? E aí, é claro, a família teve que concordar, teve que participar, mas a minha família sempre me deu apoio para tudo, né? Então, entrei naquela roda viva mesmo. Na época, eu ainda estava no BNDES, né? Eu me aposentei do BNDES em junho ou junho de 2013. Então, durante 6 meses, eu experimentei ser executivo do BNDES e presidente do Flamengo ao mesmo tempo, né? E efetivamente não dava, né? Porque, para minha sorte, eu tinha acumulado tantas férias, né, que eu não tirei ao longo da minha vida no BNDES, que nesses 6 meses eu usei aquilo tudo e tal. Aí chegou lá em junho de 2013, não dá mais, eu me aposentei e aí fiquei exclusivamente dedicado ao Flamengo. Mas foi uma virada, assim, aquela coisa eu passei a ser uma pessoa conhecida na rua. Eu sempre fui um ilustre desconhecido, um cara, né, que eu sempre prezei o meu anonimato, né, a minha liberdade, né, não sei se vocês talvez já tenham ouvido a história lá da saída do Wagner Love, né? Foi o dia que caiu a minha ficha de que eu não sou mais um cara anônimo. O que aconteceu nesse dia aí? Quer dizer, o Flamengo estava ferrado, a gente tinha que dar um jeito nas finanças, e uma das coisas que a gente tinha que fazer era devolver o Wagner Love para a Rússia, parar de pagar o que estava devendo e economizar 1 milhão de salário ou mais do que a gente pagava, não, que a gente não pagava ele, né? Que a gente ficava devolvendo. E aí chegamos a um acordo, ele foi muito compreensivo, o procurador dele também. E aí, num sábado à noite, na Gávea, a gente chamou a imprensa e anunciamos: o Wagner Love está saindo do Flamengo, não tem como a gente bancar isso e tal. E aí demos lá a coletiva, né, ele do meu lado, isso num sábado à noite. Domingo de manhã, né, eu fui para o supermercado. Né, minha mulher pediu para eu ir lá no supermercado, mandou, né, eu fui, estava lá empurrando o carrinho, achando que eu era um ilustre desconhecido. Aí me aparece um torcedor, 3 metros de altura, assim, por 2 de largura, apontou para mim: presidente, mandou o Wagner Love embora. Aí eu devia ter o quê? 3 semanas de Flamengo no máximo, de presidente. Aí eu pensei que eu não vou completar 1 mês, vou morrer aqui hoje, né? Não vou completar 1 mês de presidente, vou ser o presidente mais breve da história do clube. Aí ele continuou: fez muito bem, a gente não tinha como pagar aquilo, né? Porque eu já tinha feito aquele discurso de posse e tal, muita gente, mas eu não... Nesse dia eu descobri 2 coisas. Primeiro, que eu não era um cara anônimo mais, né? E a segunda é que a torcida estava apoiando nosso esforço pelo resgate da credibilidade do clube, pelo resgate da dignidade, aquela coisa de dar exemplo, os 40 milhões de torcedores. Né? Esse foi o primeiro torcedor que me ensinou as 2 coisas. Né? Primeiro, que eu não dava mais para ficar só andando no mercado. Não posso achar que eu sou anônimo. Né? Se bem que eu sempre andei sem segurança, não teve problema nenhum. Mas eu sabia que, né, se eu fizesse alguma besteira, todo mundo sabia quem eu era. Né? Ah, porra, tu anda sem segurança, hoje é mole. Né? Hoje a gente tá colhendo os frutos aí do teu trabalho. Eu queria ver se fosse uma merda, né? Pois é, né? De segurança. Mas, porra, e cara, o que tu encontrou lá quando tu sentou? Beleza, agora eu sou presidente do Flamengo, contas, né? Bora ver os bagulhos. Porque assim, a gente conversou com o Ronaldo recentemente, e depois que ele veio aqui, acho que 2 ou 3 dias depois, alguma coisa, ele efetivamente comprou o Cruzeiro. E aí a gente foi na casa dele, o cara trocamos uma ideia sobre isso, não sei o quê. Depois eu fui lá no escritório dele lá, levar um presente, não sei o quê. E a gente tava conversando sobre... ia aparecendo uma porrada de coisa que eram feitas muito... de forma muito não profissional. Então, assim, conta anotada num papelzinho e guardado na gaveta, caralho, não sei o quê. O Flamengo tava numa situação parecida. Não tinha conta
anotada no papelzinho, mas as contas do Flamengo eram absolutamente inconfiáveis. Se você pegasse o balanço do Flamengo de 2012, né, tinha lá um relatório da auditoria, né, não era uma Big Four como é hoje e tal, mas a primeira ressalva ali do relatório da auditoria dizia mais ou menos o seguinte, dizia: a gente não precisa acreditar em nada, porque esses números aí é tudo fantasia, isso aí não tem a menor credibilidade. Então você não sabia aonde você estava entrando. Você sabia que o Flamengo devia muito dinheiro, você sabia que o Flamengo devia 3, 4 meses de salário, sabia que tinha conta penhorada, sabia que não tinha certidão negativa, mas não sabia, né, quanto, né, não sabia quantificar quanto era isso daí. E aí a primeira coisa que a gente fez foi, ainda antes de assumir, já combinamos com a Ernst Young, né, a EY, que hoje é a auditora, né, que analisa as contas do Flamengo, é uma das Big Four, e contratamos a EY apenas e tão somente para fazer uma auditoria do passivo do clube. Então, eles iriam escarafunchar tudo ali e iam dizer: ó, o Flamengo deve tanto. Né? E eles fizeram isso e chegaram à conclusão de que o Flamengo devia 750 milhões de reais. Se tu for ver hoje em dia, os clubes da Série A inteira estão com dívida maior do que isso, né? É Sim. Uma loucura, né? Mas na época o balanço dizia que a gente devia 300. 400, nossa, está muito abaixo. Pois é. Aí a Ernst Young falou: vocês devem 750 milhões. E na prática era um pouco mais do que isso, porque à medida que vai passando o tempo, vão aparecendo os tais esqueletos no armário. Uhum. Né? Parece uma dívida que, né, ninguém sabia, né? Aí, contando com os esqueletos, vamos supor que a dívida do Flamengo fosse 800 milhões de reais na época. Era dinheiro pra cacete. O Flamengo faturava 200 e poucos milhões por ano. Então era 4 vezes o nosso faturamento. Além disso, né, tinha tudo isso que eu falei antes. Né? Você estava atrasado nas prestações da antiga Time Mania, né? E aí, por conta disso, estava com receita penhorada, você não podia faturar nada que vinha lá a penhora e levava. Você tinha 3, 4 meses de salário dos atletas, dos funcionários, né? Você tinha... você estava debaixo no fundo do poço em relação à credibilidade, né? Porque ninguém queria negociar com o Flamengo, porque tudo que o Flamengo se comprometia, ele não cumpria. Uhum. Né? Então você tinha vários passivos do tipo, vários jogadores, tipo Ronaldinho, Petkovic, Romário, né? Jogadores que já tinham saído do Flamengo. O Pet, que veio para o Flamengo pagar dívida para ele, foi campeão, saiu e ainda estava devendo para ele. Ainda estava devendo para ele. Fora treinadores, Joel Santana. Né? Então você tinha essa situação. Né? E quando a gente chegou lá, que a gente foi tentar tomar pé do tamanho da encrenca, viu que ela era muito maior. Né? Aí isso até foi um dos motivos de eu ter, no dia da minha posse, ter mudado o discurso de posse para torná-lo ainda mais dramático. Porque naquela tarde da minha posse formal, né? Porque foi 27 de dezembro de 2012, a gente só tomou posse mesmo, só entramos dentro do clube no dia 3 de janeiro. Mas no dia dessa posse formal, eu tive uma reunião na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ali naquele prédio que era o antigo Ministério da Fazenda, ali na Antônio Carlos e tal, pra gente tomar... Não é mais lá? Hã? Não é mais lá no Antônio Carlos, a Receita? Não, a Procuradoria da Fazenda Nacional é. Tá. Não é mais o Ministério que foi para Brasília, né? Mas todo mundo lá no Rio olha para aquele prédio e diz, é o Ministério da Fazenda. Então a gente teve lá, né, nesse prédio e aí tivemos uma reunião lá com os procuradores. Eles foram extremamente gentis, mas mostraram para a gente ali o preto no branco, em português claro, como que a gente estava ferrado. A dívida com o governo, isso? Dívida com o governo federal. Então, a tal da Time Mania. A Time Mania era uma espécie de um Profut, assinado lá em 2007, né, que parcelava a dívida tributária do clube em muito tempo, só que você tinha que pagar as parcelas. Uma hora você tem que pagar, né? Todo mês você tem que pagar. E o Flamengo já poderia ter considerado a dívida da Time Mania vencida,
totalmente vencida a partir do momento que ele atrasasse 3 prestações. Ele já tinha atrasado 13. Meu Deus. Por alguma razão, assim, sei lá, do sistema lá, o Flamengo ainda não estava com a dívida totalmente vencida, mas devia, né, aquelas parcelas que não tinham sido pagas, que na época era um negócio de 60 milhões de reais e tal. Já era dinheiro para cacete. Muito mais do que a gente tinha. E aí, o que acontecia? No final ainda de 2012, a gente entrou no entendimento com a Adidas para assinar esse contrato da Adidas, que foi renovado agora e tal. Mas... E estava previsto que a Adidas pagasse uma luva para o Flamengo. E nós, inocentemente ainda, antes de encontrar a situação do jeito que a situação era, efetivamente, nós tínhamos uma ilusão de que poderíamos pegar uma parte daquele dinheiro e investir num atleta, vamos reforçar o time de futebol. E aí, no dia que a gente viu aquela situação ali na PGFN, aí nós chegamos até quem foi comigo foi o Rodrigo Toches, que hoje é vice-presidente de finanças do clube. Nós chegamos lá para o procurador-geral e falamos, pode ficar tranquilo que semana que vem vai entrar um dinheiro no Flamengo. Não é nem sombra do que a gente deve aqui, mas o dinheiro vem todo para cá. Não vamos comprar jogador nenhum, não vamos fazer nada, vamos pegar esse dinheiro todo e entregar para vocês aqui. Só para vocês saberem que vocês estão lidando com outro tipo de gente agora. E a partir daí a gente começou aquela negociação com a PGFN, né, eles sabendo que nós estávamos bem intencionados, e assinamos um acordo extremamente rigoroso, dramático, aquele acordo que você sabia que quando você pagava a prestação daquele mês, você comemorava, então, pagamos. Agora, no mês que vem não vamos conseguir, não. E aí conseguia, aí comemorava de novo, né? E aí foi assim, né? Através desses acordos dramáticos, a gente conseguiu emitir a certidão negativa de débitos, né? Porque a gente não estava mais com dívida vencida. E aí, com a certidão negativa, a gente se habilitou a receber patrocínio de empresa estatal. E aí conseguimos o patrocínio da Caixa Econômica, conseguimos ter acesso aos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Nessa altura, a gente já tinha trazido o Marcelo Vido, né, para ser diretor executivo de esportes olímpicos do Flamengo, que até hoje eu não sei como é que ele aceitou, porque ele saiu do Minas Tênis Clube. Marcelo Vido, vocês sabem, né, quem é, né? O Marcelo Vido é tricampeão do mundo de basquete, uma vez como atleta e 2 vezes como diretor, e ele era um executivo de altíssimo nível, estava há muito tempo lá no Minas, e a gente conseguiu trazer ele para o Flamengo pelo mesmo salário que ele ganhava no Minas, só pelo desafio. Então, quando eu ouço agora falar, vocês devem ouvir também, que ele está em dificuldades lá no Flamengo por conta de pressões aí, de dirigentes amadores e tal, eu fico pensando como é que o Flamengo um dia vai fazer a besteira de jogar fora, né, um executivo daqueles que tem nível, né, que tem estofo, estatura ele tem muito, porque ele tem 2 metros de altura, né? Ele tem estatura física e moral para ser ministro do esporte, para ser secretário do esporte de qualquer unidade da federação, para ser presidente de qualquer confederação. Então eu fico muito preocupado quando eu vejo que o Flamengo pode, né, perder um recurso humano dessa